Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 11, na parte 3. Nós estamos Israel, o marco profético de Deus, o marco profético da igreja. Lembrando que nós já tivemos um outro módulo, Israel, o povo de Deus. Agora, ele é o marco profético porque em 1948 Israel se tornou nação. Romanos capítulo 11, o versículo 25 e 26 conta acerca deste mistério. Israel foi espalhado entre as nações porque lá em Deuteronômio capítulo 28 tem as bênçãos e as maldições. Se Israel obedecesse as bênçãos, se Israel desobedecesse, viria sobre eles as maldições e entre elas ser espalhado entre as nações. Mas por causa da aliança palestínica, Deus retorna Israel à sua terra prometida. E quais eram os termos desta aliança? Primeiro, Israel, para permanecer com a sua terra, ele deveria ser obediente à voz de Deus. Em segundo lugar, se Israel desobedecesse, ele teria que suportar o tempo da disciplina. E aqui temos o tempo da disciplina em que Israel foi espalhado entre as nações. Terceiro, Israel teria que se converter ao Messias. Zacarias capítulo 12, o versículo 9 e o versículo 10. Vamos ler Zacarias capítulo 12, versículo 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui está sendo falado da batalha de Armagedon, que acontecerá na volta visível de Jesus Cristo. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O unigênito de Deus, o primogênito dentre os mortos, Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, aguardando o tempo do seu retorno. Naquele dia, na batalha de Armagedon, Israel se converterá ao Senhor. Quando nós tratarmos da abertura dos selos, nós vamos entender melhor este derramamento do Espírito Santo sobre Israel. E então Israel ele passaria por esse período de disciplina e ao final ele há de se converter a Jesus. Aqui nós precisamos entender algo muito importante. Israel é o povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento, Israel é a esposa do Criador. Ok. No período da desobediência, no período da igreja, para Israel ser salvo, ele precisa se converter a Jesus Cristo e tornar membro da igreja. Efésios capítulo 2, ele trata desse aspecto que Deus, ele pega tanto o judeu quanto os gentios, derruba a parede de separação que havia entre eles, a lei, e pelo sangue reconcilia esses dois povos, tornando um novo homem, e este novo homem é a igreja. Então, todo esse período aqui, Israel, para se converter, teria que se voltar para a igreja. Israel, enquanto nação, ele passa pela disciplina de Deus. É por isso que, ao longo da história, nesses 2000 anos de cristianismo,
o número dos judeus convertidos dentro da igreja é muito pouco. A igreja nasce no meio dos judeus, depois ela tem uma primazia dos gentios. É por isso que os gentios, olhando hoje para a história de Israel, o seu coração se ensoberbece, porque ele se vê como o povo de Deus e ele diz assim: nós somos povo de Deus. Israel perdeu essa característica, essa condição. Nós somos o Israel de Deus, um versículo que está no livro de Gálatas. Então, a igreja se vê como a continuidade de Israel, Israel de Deus. Acontece que, olhando para Efésios capítulo 10, a igreja nem é judia, nem é gentílica. A igreja é um outro povo, é um povo nascido de novo, e que hoje o evangelho se expandiu por todas as nações, e o grande número de convertidos é formado por gentios, mas uma vez convertido se torna membro do corpo de Cristo, não é mais nem visto como gentil e nem visto como judeu, mas como igreja, corpo de Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 7, Deus tratando de Israel, ele fala sobre trazer o juízo sobre os inimigos de Israel. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 7. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Vamos entender uma coisa. Quando Deus trata com Israel, ele trata com as nações. E quando Deus trata com a igreja, ele trata com indivíduos. Então, todas as vezes que Deus tem que tratar com o indivíduo, ele trata por meio da igreja. E todas as vezes que ele tem que tratar com as nações, ele trata por meio de Israel. Agora, vamos tirar a igreja do contexto. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada. Então, tiremos a igreja da história da humanidade. Ela ocupa um aspecto muito especial no plano de Deus. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela será a esposa do Redentor. E deixemos só Israel na história do mundo. Então, Israel e as nações, no final do tempo, será de novo Israel e as nações. Lembra que nós falamos da grande meretriz e da besta escarlate. Falamos que a besta escarlate é formada por 7 nações e 7 cabeças e 10 chifres. Falamos que as 7 cabeças representam todos os impérios, desde o Egito até a consumação do tempo. Então temos o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma e Roma voltando novamente. Ok. Essas nações formarão o embrião, o caminho para entregar à besta todo o poder que elas possuem. Ou seja, ao final dos tempos, nesse período, elas se formarão em 10 nações e entregarão o seu poder à besta. O objetivo da besta é destruir tudo que existe sobre Deus na face da terra. E quem representa Deus na face da terra é Israel, olhando sob a perspectiva das nações. É por isso que, se os inimigos de Israel conseguirem destruir Israel, liquidar Israel, não haveria testemunho de Deus na face da terra. Não havendo testemunho de Deus na face da terra, em tese, Satanás, o diabo, Lucifer, o maligno, ele tomaria posse do planeta. E os homens que estariam aqui estariam sob a sua escravidão.
E ele, em tese, porque não é possível imaginar que ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas em tese ele dominaria o planeta Terra e excluiria Deus deste lugar do universo. Só que a Bíblia diz, na visão de Daniel, também na visão de Nabucodonosor, quando ele vê aquela estátua, uma pedra destrói todos esses governos. Satanás será preso, juntamente com a besta e o falso profeta, e a besta e o falso profeta serão lançados nos lagos de fogo e enxofre, do lago de fogo. Então, o que queremos dizer com isso? É que Israel, o Senhor, quando voltar, ele vai se levantar contra os inimigos de Israel, que tem por objetivo tomar o planeta Terra por assalto. Por isso que há esse conflito, e por isso que há esta promessa de Deus de que ele vai trazer os juízos contra os inimigos de Israel. E em Deuteronômio 39, Deus diz que vai abençoar a terra de Israel. Vamos lá, Deuteronômio 39. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então, vai chegar um tempo em que Israel será reconhecido como uma terra abençoada por Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, falando desta vitória de Israel sobre seus inimigos por mão do Senhor, diz assim: olhei, e eis o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrita o seu nome, quer dizer, o nome do Cordeiro, e o nome do seu Pai, quer dizer, o nome de Deus, o Pai Celestial. Em Zacarias, depois dessa batalha de Armagedon, nós teremos o milênio, nós teremos o governo de Jesus Cristo ao longo desses 1000 anos, e é dito o seguinte, Zacarias 14, 16, 17. Dora, seja bem-vinda. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Este é o retrato do governo milenar, Jesus como o Rei dos judeus, dominando o planeta Terra e as nações servindo a ele. Quem são estas nações? Aquelas nações ou o restante dos povos que não forem para a batalha de Armagedon, portanto não morrerem naquela batalha, mas permanecerem vivos. Eles terão o direito de entrar no milênio e viver no milênio, mas não serão como salvos. Eles terão esta prerrogativa, mas continuarão sendo naturais. Gente nascida na terra, natural, não passou pela conversão a Jesus Cristo, não passou pelo novo nascimento, não faz parte da igreja e não faz parte de Israel. São os povos, os naturais da terra, que vão viver o milênio. E ali tem dois detalhes a ser observado. O primeiro, se o natural pecar com 100 anos, pecará jovem, será executado e morto. E ao final do milênio, Satanás será solto e ele vai arregimentar os naturais numa última rebelião contra Deus, e aí será o fim do grande dragão. Nesse movimento da revelação, vamos ver agora Israel disciplinado por Deus. A disciplina de Deus a Israel é sob medida,
e ela é divinamente aplicada sobre Israel. Bom, nos termos da aliança palestínica, Israel seria disciplinado se desobedecesse a Deus. Essa desobediência dependeria do acúmulo de pecado em um período de tempo. Lembra que lá nos Amorreus, em Gênesis, capítulo 15, verso 16, Deus diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, cada indivíduo, cada ser humano, cada nação tem uma medida de iniquidade acima da qual Deus não suporta e intervém. Ele interviu no dilúvio, ele interviu em Sodoma e Gomorra, ele interviu aqui com os amorreus quando Israel vem tomar posse de Canaã, e ele intervém sempre que essa medida da iniquidade passa. É que hoje exige discernimento e leitura da palavra de Deus, conhecimento do modus operandi de Deus, para entender quando Deus está pesando a mão sobre uma nação para impedir que ela faça alguma coisa que contrarie frontalmente aos propósitos divinos fora do tempo de Deus. Então, a medida da disciplina de Deus aplicada em Israel, entenda, Deus primeiro disciplina os judeus, aliás, a Israel, quando eles se dividem em 10 tribos, e essas 10 tribos passam a ter o nome de Israel, Deus disciplina pela mão da Síria. E aí não se tem mais notícia da história dessas 10 tribos, chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Sobram 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí vem a Babilônia e leva essas 2 tribos de Judá. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Ou seja, Deus chama a Babilônia contra Israel. Então aqui, em algum ponto aqui, nós temos o cativeiro da Babilônia. Então Deus chama a Babilônia contra Israel. Aqui nós temos a Babilônia. E Israel é levado cativo. Deuteronômio 28, 49. Da extremidade da terra virá como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E ali Israel é levado cativo. Depois, Deus diz que haverá uma outra dispersão. Em Deuteronômio 28, 64. O Senhor vos espalhará entre os povos. Então, aqui há uma outra dispersão entre os povos. Então Israel, ele passa por 2 dispersões. A primeira, ele é levado à Babilônia, lá ele fica 70 anos depois ele volta do cativeiro. Mas como não voltaram todos, o castigo contra Israel continua. E esse castigo, ele vai ganhar maior magnitude depois da morte de Jesus, quando os romanos invadem Israel, Jerusalém, e destrói o templo, e Israel é perseguido. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela noite da invasão de Jerusalém. E a partir daí, Israel vai viver entre os povos, e é interessante que Deus diz assim: a tua vida será suspensa por um fio. Suspensa por um fio. Esta é a situação de Israel. Terás pavor de noite e de dias, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirá: quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: quem me dera ver a manhã.
Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Veja só, a vida suspensa por um fio, Israel com medo de qualquer coisa, e em muitas nações Israel foi perseguido de maneira terrível. Israel dormia sem saber se ia amanhecer, amanhecia sem saber se ia dormir naquela noite. Qualquer coisa, lembra da rainha Esther? Lembra que o oficial do rei, o vice, podemos dizer assim, o primeiro-ministro do rei, armou uma cilada para matar todos os judeus por ódio ao tio de Esther. Quando nós lemos a história de Esther, vamos a ser exato no nome dos personagens, Mordecai, Ramã queria a morte de todos os judeus. E ele passou a ter esse ódio pelos judeus a partir de Mordecai. E aí, quando ele prepara o levante, no dia que ele prepara o levante para executar a ordem contra os judeus, a rainha Esther reverte o jogo e quem vai para a forca no lugar de Mordecai é Ramã. E Mordecai se torna o primeiro-ministro. Então, ao longo da história dos judeus, essa passagem da vida no reino da Pérsia foi se replicando, ao ponto deles quererem ficar com a vida com a vida por um fio. É como que pedir para suicidar, porque não tem mais esperança de vida. Essa foi a situação de Israel ao longo da disciplina. E aí dá para a gente entender a situação de Israel no Holocausto. Por quê? Porque ali 6 milhões de judeus foram mortos. A situação deles era terríveis, foram preparados contra o povo judeu. E eles ficaram sem alternativa. Quando a guerra terminou, eles voltam para a sua terra. Deus preparou a história para que, naquele momento, quando parecia o fim do povo judeu, eles voltam para a sua terra. Toda vez que Israel fica fora da sua terra, entenda isso, todas as vezes que Israel fica fora da terra de Canaã, Deus delimita o tempo em que eles vão ficar fora. Lembra que nós falamos que Israel é o relógio de Deus, ele é a esposa do Criador. Toda movimentação de Israel tem a ver com a movimentação dos astros, dos planetas, do alinhamento de tudo que acontece no universo. E ele é canalizado em função da posição de Israel no planeta Terra. Então, quando Israel entra em batalha, o universo inteiro entra em batalha junto com Israel. A gente não consegue enxergar isto. A gente acha que é só um grupo de homens lutando, mas tem anjos lutando ao mesmo tempo em que esses homens estão lutando no planeta Terra. Então, em Gênesis capítulo 15, o versículo 13, quando Deus diz a Abraão, Abraão, é o seguinte, você vai ser peregrino na terra, porque o teu povo vai para o Egito e depois vai voltar. O tempo em que eles serão afligidos no Egito será de 430 anos. De 400 anos. Gênesis 15, 13. Então Israel, ele sabia quanto tempo ficaria fora de sua terra e em quanto tempo eles voltariam para ocupá-la novamente. O primeiro retorno da Babilônia, quando Deus diz, vocês vão para a Babilônia, ele já determinou a data. E servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acabados 70 anos, retorna. Então note que Deus está dando tempo para Israel quando ele fica no cativeiro. E aí vem a questão, por que o cativeiro perdurou?
Olha o que está escrito em Levítico, a partir do verso 17, 18, 21, 24 e 28. Olha só o que está escrito. E ainda assim, com isto não me ouvirdes, quer dizer, se vocês forem levados em cativeiro e ainda assim vocês não me ouvirem, eu vou castigar vocês 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E se andardes contrariadamente comigo e não me quiserdes ouvir, eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Eu trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Eu também com furor serei contra vós outros e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então o que Deus está dizendo? Olha, se vocês não me obedecerem, vocês serão castigados 7 vezes mais. Esta era a disciplina de Deus que estava sobre este povo, aguardando a decisão deles. Se eles obedecessem, não haveria disciplina. Se não houvesse a obediência, a disciplina seria executada. E, voltando lá no Egito, o tempo que Israel habitou no Egito foi de 430 anos, sendo que 400 foi debaixo de opressão. 30 foi provavelmente o tempo lá com José, em que Israel era benquisto no reino do Egito. Mas quando morre José, levanta uma nova geração de reis que não conheciam os pactos de Israel com o Egito, e eles passam a oprimir o povo de Israel. Então, o Senhor, Deuteronômio 29, 21, 33, diz assim: o Senhor o separará de toda a tribo de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições escritas nesse livro da lei. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e se ajuntará de novo, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Quer dizer, Deus diz, você vai ser espalhado entre os povos, mas vai chegar um momento em que vocês serão recolhidos de novo. E isso foi em 1948. Começa o retorno de Israel para a sua terra. Então observa, Deus diz, eu vou castigar vocês, vocês serão espalhados na terra. Mas quando terminar o castigo, eu vou recolher vocês e levo de volta para a terra. Deus é soberano na história. E quando seria esse retorno? Daniel capítulo 9, versículo 11 diz, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, as maldições e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Aqui está Daniel orando a Deus ao final dos 70 anos, reconhecendo o castigo de Deus sobre eles, a disciplina de Deus sobre eles, e clamando por perdão e misericórdia para Deus levar Israel de volta. Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalhareis entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu,
de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então, ao final de 70 anos, Israel retorna. Mas não de todo. O castigo continua. Porque não foi todo o povo que voltou. Ora, a ordem de Deus é retorna. Mas fica alguém lá que se dá bem na Babilônia, fica rico na Babilônia. E os judeus, para todos os lugares que eles foram, eles constituíram patrimônio, eles constituíram riqueza. Então é muito difícil, depois que a pessoa está muito bem estabelecida num lugar, voltar para o lugar onde Deus ordena que se volte. E isso passa a se constituir em uma desobediência, porque Deus está mandando voltar, mas por interesses particulares ele permanece na nação onde se encontra. Então vamos entender o rigor da disciplina divina, o primeiro retorno ao Messias e Israel como marco profético. Em Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 a 8, ele tem uma visão, ou ele tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim: porque eu te dei os anos da tua iniquidade segundo o número de dias, 390 dias. Quer dizer, cada dia um ano, se é 390 dias, Deus está falando para Ezequiel que ele vai cobrar a iniquidade de Israel por 390 anos. Então, observa a matemática de Deus. Ele está dizendo assim, olha, vai ter 390 anos por causa da iniquidade da casa de Israel. Então aqui é a casa de Israel. Só que eu vou cobrar 40 dias, que equivale a 40 anos na casa de Judá. Então, se nós pegarmos 390 mais 40, deixe-me colocar aqui no lugar certo, 40 anos, nós temos um total de 430 anos. 430 anos de disciplina sobre a casa de Israel. Êxodo 12:40 diz que Israel ficou no Egito, esse tempo. Lá no Egito ele ficou 430 anos. O mesmo número de anos que Ezequiel dorme de um lado, dorme do outro, um lado pelos pecados de Israel, o outro lado pelos pecados de Judá. E aí nós temos, lá na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Então, na Babilônia, eles ficaram 70 anos na Babilônia. A disciplina de Israel, portanto, é de quanto tempo? 430 anos. Na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Então, nós temos que pegar 430 anos menos 70 anos, porque eles já ficaram 70 anos na Babilônia. Isso vai nos dar igual a 360 anos. Qual é o tempo da disciplina de Israel? 360 anos. Por quê? Porque dos 430 anos, Israel já tinha ficado em cativeiro 70 e eles retornam. Então tira da medida 430 menos 70, sobra 360 anos. Se nós pegarmos esse 360 anos e multiplicarmos por 7,
porque Deus disse que vai castigar Israel 7 vezes mais, nós temos 2520 anos. 2520 anos é o tempo que Israel entra em disciplina. 2520 anos. Por quê? Porque Deus disse a Israel que ele castigaria Israel 7 vezes mais. Então vamos entender esses 430 anos. 430 anos representa 70 anos de cativeiro no Egito, 70 anos de cativeiro na Babilônia, mais 360 anos entre os povos. Este é o tempo da disciplina de Israel. 70 mais 360 dá os 430 anos das noites de sono de Ezequiel. Bem, do mesmo modo como Deus fez no êxodo do Egito, fará no retorno de Israel à terra prometida. Lembra que Israel ficou 430 anos no Egito, Deus tira Israel e leva para Canaã. Agora Israel fica 430 anos em cativeiro, 70 na Babilônia, 360 entre as nações, e Deus vai levar de volta Israel para a sua terra. Observa, 360 anos teve que ser multiplicado por 7, porque Deus castigou 7 vezes mais. Portanto, Israel ficou entre as nações 2520 anos. Jeremias capítulo 16, verso 14 e 15. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que te fez subir os filhos de Israel no Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras que eu tinha lançado. Pois eu os farei voltar à sua terra que dei aos seus pais. Entenda, nós olhamos para a história do Egito como uma história distante da nossa época, é anterior a Cristo, é muito tempo para trás. E a gente nem sabe o que aconteceu das 10 pragas no Egito, nós não estivemos lá para ver aquela cena. Ela está muito distante de nós, mas nos nossos dias, na nossa geração, 1948, Deus repete o que fez no Egito. Ele pega Israel de todas as nações e diz: vocês voltem para a terra de vocês. Então, vamos de novo entender. Nós sabemos que Deus castigou Israel 7 vezes mais. Lembra que nós falamos lá no início que quando Israel marca o tempo lunar, 2520 anos lunar, que toda essa contagem de tempo é baseado em meses de 12 anos de 12 meses e meses de 30 dias. Essa é a contagem de Israel. Então, e nós temos que levar em conta que ele pegou 360 anos, agravou a disciplina 7 vezes mais, foi para 2.520 anos lunares. Isso está em Levítico capítulo 26, verso 17 em diante. Deus fala, pelo menos 4 vezes, castigar-vos-ei 7 vezes mais,
vos ferirei 7 vezes mais, farei sobre vós pragas 7 vezes mais, e vos castigareis 7 vezes mais. Então, em que número nós vamos chegar? Vamos continuar a nossa conta para entendermos o número que nós vamos chegar. Lembra que uma semana de anos equivale a 7 anos? Então, 7 vezes 360 dias lunares, temos 2.520 dias lunares. Aí, nós vamos para Daniel, capítulo 9, o verso 25 e 26, que faz a conta do retorno de Israel. E ele diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essa data aqui é uma ordem que foi dada por Deus para reedificar Jerusalém. Ali começa a contagem do tempo desses 360 anos. Até a morte do Cordeiro são 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, vai dar 7 semanas mais 62 semanas. 69 semanas vai dar esse período aqui. Então ele está dizendo, olha, esse período aqui vai ser 69 semanas. E ali o cordeiro será morto. O príncipe será morto. Então vamos ver. O cordeiro é morto. Quem é o cordeiro? Foi colocado em cima da sua cruz essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então, o rei dos judeus é morto, e é Jesus Cristo, esse rei, no ano 33 depois de Cristo. Ali morre Jesus. Então vem, depois dessas, será morto, ungido, e já não estará. Então, a morte de Jesus está profetizada em Daniel capítulo 9, 25 e 26, dando o prazo entre a ordem da restauração até esse tempo, 69 semanas. Então vamos entender agora esta conta. Observa, essa conta aqui é anos lunares. Se nós pegarmos 69 semanas, então aqui tem 69 semanas, vezes 7 anos, porque o castigo é 7 vezes mais, vezes 360 dias, vai dar 133.880 dias lunares. Esta ordem, ela foi dada no ano de 445 antes de Cristo. Esta foi a data da ordem. Então, ali começa a contagem. Jesus morreu em 32 depois de Cristo. Então, de 445 a 32, aí é contagem solar, dá 477 anos. Aí tem a questão do ano bissexto, o ano que não é contado porque não tem o ano zero, né? Tem um ano antes de Cristo, um ano depois de Cristo. Não tem um ano zero ali. Então, contando todos esses dias, nós vamos chegar a 173.740 dias lunares. Aí depois tem mais o ajuste de anos bissexto. E o que é que nós vamos ter?
que essa contagem de 69 semanas vai cair exatamente no ano 32 depois de Cristo. Então, 69 semanas nesse período de tempo, entre esse período aqui, vai dar exatamente 1.173.740 dias solares. Ou seja, a morte de Jesus foi profetizada na data de 32 depois de Cristo. Vamos continuar a conta. Lembra que a disciplina é de 430 anos, sobraram 360 anos. Então, o decreto do retorno, só uma parte voltou. Esta parte voltou no ano de 536. 536 antes de Cristo. 536, só uma parte voltou. Então, 430 menos 70 dá 360 anos. 360 anos vezes 7 dá 2.520 anos. 2.520 anos vezes 360 dias solares dá 907.200 dias solares. Dividido por 907.200 dias lunares, dividido por 365,2425 dias solares, dá 2.483 anos. Portanto, colocando essa data aqui, nós vamos chegar em 1948. Colocando essa data do decreto, 500, o ano da morte de Jesus Cristo, 32 depois de Cristo. E utilizando como referencial a data de 536, que é o decreto o último decreto de retorno, que só uma parte voltou, aumentando o castigo em 7 vezes, nós chegamos em 1948. Este cálculo foi feito pelo matemático Moacir R.S. Júnior. Então, ele fez o cálculo e chegou que esta é a data que o povo ficaria espalhado entre as nações, do ano 536 a 1948, exatos 2.520 anos lunares ou 2.483 anos solares. E aí nós chegamos a quê? Quem jamais ouviu tal coisa? Pode a nação nascer em um só dia? Ou uma nação pode nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, quer dizer, antes do princípio das dores, lembra que o princípio das dores está lá nos... Jesus falou que o princípio das dores está depois do arrebatamento, na abertura dos 7 selos, quer dizer, antes disso, Israel se torna nação. E aí vem a parábola da figueira. Sabei que está próximo à porta, por isso que Israel se torna um marco profético da igreja. Nós que temos a compreensão da palavra de Deus, nós percebemos que tudo está confluindo para acontecer o arrebatamento da igreja, e aí virá o princípio das dores e depois o dia do juízo. Romanos 11, 25. Esta geração tem diante de si o seu próprio prato de lentilha, qual seja, trocar os prazeres desse mundo pela expectativa da volta do Senhor, porquanto
Desde que Israel se tornou nação, Deus pode prescindir da igreja, arrebatando-a para o seu bendito trono, pois o tempo dos gentios está se aproximando do fim. Entenda, desde 1948, se não havia razão para a igreja ser arrebatada, agora é que não existe, é que agora temos todos os motivos necessários. Todos os motivos necessários. Por quê? Porque Israel já está no seu lugar de direito. Então, no movimento da revelação, Israel é o relógio profético de Deus, Jerusalém é o cálice de tontear as nações, e temos os marcos proféticos. Então, temos os marcos proféticos. Vamos lá. Nós devemos aprender com a parábola da figueira. O tempo está próximo. Lembra que Deus disse a Jeremias, capítulo 24, que tu vês tu, Jeremias? E ele disse figos, os figos muito bons e figos muito ruins. E diz Deus, do modo porque vejo esses bons figos assim, favorecerei os exilados de Judá e os farei voltar a essa terra. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Entenda, Israel é pequena nação lá em Canaã, mas é povo de Deus, é esposa do Criador. E Deus é o Deus deles. Deus tem um tratamento especial para com Israel e eles já estão ocupando a sua terra. Por isso, nós lemos, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Por isso que Jerusalém ela é tão... há tanta disputa em torno dessa terra, porque Jerusalém é a terra, é a cidade do grande rei, é a cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome. Significa que se o grande dragão, por meio das nações, tomasse Jerusalém de assalto e matasse todo judeu, ele teria posse do planeta Terra para ele. Ele teria vencido Deus. Mas a parábola da figueira está nos mostrando que Jesus está voltando. Então, observe uma coisa. Do ano 606 até o ano 587, Jerusalém foi cercada pela Babilônia até cair. Ela levou 19 anos para cair na mão dos judeus. O que acontece? Se pegarmos 1948 e acrescentarmos nesta conta aqui 2520 mais 19 anos, nós vamos chegar no ano de 1967. Sabe o que aconteceu em 1967? Israel reconquista Jerusalém. Veja só. A contagem começa lá em 445, depois vem para 536, chega em 1948. Israel ocupa a terra. 19 anos depois, Israel ocupa Jerusalém. Mateus capítulo 5, verso 34 e 35. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então nós temos 1498, restauração de Israel.
1967, nós temos a reconquista de Jerusalém. E tem um cálculo matemático de proporção chamado razão áurea, que se você aplicar a razão áurea entre 1948 com 1967, nós vamos chegar no ano de 1980. Sabe o que aconteceu no ano de 1980? Foi assinada a lei de Jerusalém, Israel, colocando Jerusalém como sua capital. A lei de Jerusalém é o nome comum da lei básica Jerusalém, capital de Israel, passada pelo Knesset israelense em 30 de julho de 1980. A lei ratifica a reunificação da cidade, termo usado pelos israelenses para a anexação de fato da parte árabe da cidade de Jerusalém Oriental. Em julho que eles conquistaram em julho de 67 por ocasião da Guerra dos 6 Dias. Note a precisão de Deus. Ele diz: vou castigar Israel 2.520 anos. Vai dar em 1948. 19 anos depois, Israel retoma Jerusalém. Mais alguns anos, 1980, Israel assina a lei garantindo Jerusalém como capital de Israel. E assim, nós terminamos a apresentação de Israel como marco profético da igreja. Note uma coisa, que como nós precisamos estarmos apercebidos. Nós trabalhamos aqui a data de 1948, Israel se torna nação. 19 anos depois, 1967, Israel reconquista Jerusalém. 1980, aplicando a regra áurea da matemática, Israel assina uma lei fazendo de Jerusalém a sua capital. E tem outros tempos que nós ainda não sabemos que estão anotados no relógio profético de Deus ligado a Jerusalém. Qual é a conclusão que nós chegamos? Antes de começar essa batalha que estava acontecendo lá, eu havia dito que a batalha seria curta, que de alguma maneira viria o cessar-fogo, porque não há condição do anticristo chegar, não há condição das outras nações se envolverem nessa batalha. É uma batalha que envolvia movimentação de povos, portanto, a alimentação seria um fator impeditivo para prolongamento dessa batalha, e o Egito entrou e conseguiu estabelecer um acordo de cessar-fogo nesse momento em Israel. Mas nós temos que olhar que cada vez que Israel pega a arma, algo importante está acontecendo no mundo espiritual. E a hora da igreja ser arrebatada se aproxima cada vez mais célere. Então devemos estar observando. E agora, eu encerrando essa live, eu faço de Paulo a minha oração. E eu digo: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar todas as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Foi muito bom, Dora, ter você aqui junto comigo. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva na minha comunidade aqui no Instagram, ali no YouTube.
Vamos tornar essa conta significativa. Envie esse vídeo para os seus amigos por esse aviãozinho, para que nós possamos levar essa palavra mais longe, despertar o povo de Deus nessa última hora, para que ele esteja atento. Israel é o relógio profético de Deus. As coisas estão bem aceleradas, Jesus está voltando e nós, como igreja, devemos estar na expectativa do noivo que está vindo. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.